Está preparado? Coloque os fones de ouvido e feche os olhos, que vamos começar mais uma história sobrenatural do canal Dimensão Invisível. Velórios à noite têm algo de diferente. O silêncio parece mais denso, os passos ecoam mais forte, e até o choro contido parece carregar uma presença que não pertence só aos vivos. Naquela madrugada chuvosa, cheguei ao pequeno salão paroquial, onde aconteceria o velório de um parente distante, alguém que eu mal conhecia. A sala estava quase vazia. Apenas meia dúzia de cadeiras espalhadas, o caixão no centro e o cheiro pesado de flores, misturado ao da madeira úmida. Notei logo de início, não havia velas acesas, só uma lâmpada fluorescente no teto que piscava a cada poucos minutos, como se fosse engolida pela própria escuridão. As pessoas presentes falavam baixo, quase sussurrando, e havia um clima estranho, como se todos esperassem que algo fosse acontecer. Eu me sentei em um canto, tentando não chamar atenção, mas a sensação de estar em um lugar onde eu não deveria estar começou a pesar. Foi quando um senhor idoso, que parecia vigiar o caixão mais do que velar o falecido, se inclinou em minha direção e murmurou: "Depois da meia-noite, nada de bom acontece perto de um corpo." Engoli em seco, sem saber se ele falava sério ou apenas tentava me assustar. Olhei para o caixão. O rosto do morto estava coberto parcialmente pelo tecido, como se alguém tivesse pressa em fechá-lo, sem se preocupar em ajeitar direito. Um vento gelado atravessou a sala, fazendo as flores tremerem em seus arranjos, mas todas as portas estavam fechadas. Foi nesse instante que percebi que não era apenas o peso da madrugada. Havia algo naquele velório que não pertencia ao mundo dos vivos. E mesmo assim, eu não saí. Porque parte de mim precisava saber o que aconteceria depois. O relógio da parede marcava 0007 quando ouvi pela primeira vez. Não foi um gemido de dor, nem uma prece mal rezada. Foi um sussurro, tão baixo que quase parecia o vento, mas distinto o suficiente para não ser confundido. Olhei em volta. As poucas pessoas que restavam no salão estavam cabisbaixas, algumas cochilando nas cadeiras duras de madeira. O idoso que antes me alertara estava imóvel, com os olhos fixos no caixão. De repente o som veio outra vez, um murmúrio arrastado que parecia vir dali, de dentro do caixão. Senti o coração disparar, e por um instante me agarrei à lógica. Talvez fosse o som da madeira rangendo, talvez fosse a minha mente me pregando peças. Mas então as flores ao redor do caixão começaram a se inclinar levemente, como se alguém respirasse dentro dele. A lâmpada do teto piscou mais forte. 1, 2, 3 vezes. E no instante em que a luz voltou, juro ter visto o tecido que cobria o rosto do morto se mover, como se tivesse sido empurrado de dentro para fora. Engoli seco. Foi aí que o idoso levantou a cabeça lentamente, sem desviar os olhos do caixão, e disse baixo, quase como se falasse sozinho: "Eu avisei. Depois da meia-noite, eles nunca descansam." Antes que eu pudesse responder, o sussurro se transformou em palavras. Baixas, quase ininteligíveis, mas carregadas de dor. "Não fechem a tampa." E nesse momento percebi algo ainda pior. Eu não era o único que ouvira.
A mulher sentada ao meu lado deixou escapar um grito sufocado, tapando a boca com as mãos. Seus olhos estavam arregalados, fixos no mesmo ponto que os meus. O caixão. O salão, até então tomado pelo silêncio pesado, agora estava cheio de tensão. Todos olhavam, todos tinham ouvido. E o que antes parecia um velório comum, agora se transformava em algo que ninguém jamais esqueceria. O salão parecia congelado. Ninguém ousava respirar mais alto, e mesmo o choro discreto de uma senhora foi abafado pela tensão que pairava no ar. Eu não queria me aproximar, mas algo me puxava em direção ao caixão. Talvez fosse o medo, talvez fosse a necessidade de provar a mim mesmo que aquilo era impossível. Meus pés arrastavam no chão frio de cimento até que fiquei frente a frente com ele. As flores já estavam murchas e um odor estranho, mais forte do que o cheiro de vela, começou a se espalhar. Um cheiro de terra úmida misturado com ferro. Com a mão trêmula, afastei discretamente o pano que cobria parte do corpo. E o que vi me fez querer recuar, mas minhas pernas não obedeciam. Não havia apenas o morto que velávamos ali. Do lado do corpo, no espaço apertado do caixão, algo se encolhia. Como uma segunda forma humana, menor, magra demais, de pele cinzenta. A princípio, pensei ser ilusão, um reflexo, mas então os dedos finos se moveram. Eles se agarravam ao braço do defunto, como se sugassem dele a pouca energia que restava. E foi nesse momento que percebi o detalhe mais aterrorizante. O rosto do morto já não era o mesmo de antes. Suas feições haviam mudado, a boca aberta em um esgar que não existia horas atrás. Os olhos semicerrados, como se estivessem presos em um grito silencioso. De repente, o ser encolhido virou o rosto em minha direção. Não tinha olhos, apenas duas cavidades escuras, profundas, que refletiam a lâmpada piscante como poços de sombra. Dei um passo para trás, tropeçando na cadeira mais próxima. O barulho acordou os que ainda tentavam se convencer de que nada acontecia. As pessoas começaram a se levantar, a recuar, mas ninguém conseguia sair. As portas estavam trancadas. E o idoso, que desde o início parecia saber mais do que todos nós, levantou-se lentamente, apontando o dedo trêmulo para o caixão. Com a voz firme, murmurou. Eu disse... Ele não estava sozinho na hora da morte, e quem não morre sozinho, nunca é enterrado sozinho. O sussurro voltou, agora vindo não só da boca do morto, mas também daquela coisa encolhida ao seu lado. Dois sussurros se sobrepunham, formando um coro de agonia que ecoava pelo salão, fazendo as paredes tremerem como se respirassem. Foi quando compreendi que não era um velório, era um banquete, e nós éramos os convidados forçados a assistir. As chamas das velas começaram a se agitar sem vento algum. Primeiro, uma delas se apagou, soltando uma fina coluna de fumaça que serpenteou pelo ar como um dedo apontando para nós. Depois, outra e outra. Até que restaram apenas duas luzes trêmulas, presas no canto do salão, incapazes de afastar a escuridão que se acumulava em cada parede. Os sussurros dentro do caixão ficaram mais fortes, como se duas vozes disputassem espaço em um só corpo. A cada vela que se apagava, o som parecia ganhar mais vigor, mais clareza. Uma senhora próxima ao altar caiu de joelhos, rezando em desespero, mas as palavras se embaralhavam, como se a própria oração fosse rejeitada pelo ar pesado. E então,
Quando a penúltima vela se apagou, o idoso voltou a falar. Não encarem a escuridão. Se olharem fundo nela, não voltam. A última vela tremia como se estivesse viva, tentando resistir. Todos nós nos agarramos a ela com os olhos, como se fosse a única linha que nos mantinha no mundo real. Mas algo aconteceu. A chama, antes amarela e fraca, se alongou, ficando azulada. Era como se estivesse sendo sugada. E então, com um estalo seco, ela desapareceu. O breu tomou conta do salão. Não havia mais teto, nem chão, nem paredes. Apenas um vazio onde a respiração de cada um parecia ecoar como gritos abafados. Mas o pior não foi a escuridão. O pior foi quando sentimos que não estávamos mais sozinhos naquele espaço. Respirações diferentes surgiram ao nosso redor. Longas, arrastadas, algumas tão próximas que era possível sentir o bafo frio roçar na pele. E então, passos. Passos descalços circulando entre nós, lentos, pesados, como se algo estivesse escolhendo a quem se aproximar primeiro. Eu tentei falar, mas a voz não saía. Minhas mãos tremiam tanto que só consegui cobrir os ouvidos. Ainda assim, não adiantou. Porque junto dos passos vieram os sussurros, e agora não eram dois, eram dezenas. Todos falavam ao mesmo tempo, palavras incompreensíveis, mas repetiam um único termo de forma clara, em coro. Fiquem. E no exato instante em que essa palavra ecoou pela última vez, as velas que deveriam estar apagadas se reacenderam sozinhas. Mas a chama não era luz, era negra, uma escuridão que queimava em silêncio, iluminando apenas o caixão no centro do salão. E lá dentro não havia mais só um corpo e sua companhia. Agora, o espaço estava tomado por várias silhuetas magras, encolhidas, todas de olhos vazios, se movendo em sincronia, como se estivessem acordando para nos ver melhor. A madrugada já se arrastava quando o velório chegou ao seu momento mais sombrio. O relógio da parede, preso acima da porta da capela, bateu 3 horas da manhã. O som seco e metálico ecoou como um aviso, e ao mesmo tempo todas as velas que restavam tremeluziram em uníssono. Algumas se apagaram, como se mãos invisíveis soprassem sobre elas. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Só o estalar da madeira do caixão parecia quebrar a tensão. Então, alguém notou algo. O corpo do falecido, até então imóvel e rígido, estava com a cabeça levemente virada para o lado. Não havia sido colocado daquela forma. Um burburinho correu pela sala, mas ninguém teve coragem de se aproximar. Foi quando a porta da capela se abriu sozinha, rangendo devagar, revelando a escuridão da estrada lá fora. O vento entrou frio, levantando o pano preto do altar e apagando ainda mais velas. De repente, um som grave e arrastado começou a ecoar no ambiente. Não era humano, não era natural. Era como se várias vozes falassem ao mesmo tempo em um idioma esquecido. Alguns tamparam os ouvidos, outros começaram a chorar. O caixão então tremeu. Primeiro, discretamente, como se algo raspasse por dentro. Depois, com mais força, até as flores caírem no chão. A tampa se ergueu 1 palmo, mas ninguém ousou tocar. Foi nesse instante que a porta se fechou com um estrondo, trancando todos lá dentro. Os mais velhos se lembraram de uma antiga superstição. Quando um corpo não aceita a despedida, o cortejo final não leva apenas um morto. E assim aconteceu. As velas se apagaram de vez, mergulhando a capela na escuridão.
Gritos ecoaram, mas logo foram engolidos pelo som de passos arrastados, muitos passos, indo em direção à porta. Quando finalmente amanheceu e abriram a capela, encontraram o caixão vazio. O que restava eram as marcas de pés descalços, misturando-se às pegadas dos vivos, indo todas na mesma direção, para fora, rumo ao cemitério. E o que se comenta até hoje é simples e assustador. Naquela noite, o cortejo não levou apenas o morto, levou também alguns dos vivos. E você gostou dessa história? Já aconteceu algo parecido com você? Conta pra gente aqui nos comentários. Quer ouvir mais relatos sombrios como esse? Não se esqueça de se inscrever no canal Dimensão Invisível, curtir e ativar o sininho. Se tiver coragem, lembre-se, o sobrenatural está sempre mais perto do que imaginamos. O próximo relato contado aqui pode ser o seu.